Bom, boa noite a vocês que estão presentes aí. É, a gente está já finalizando, né, praticamente essa capacitação e vamos fazer um encontro presencial. Provavelmente a gente vai ainda certificar se existe a disponibilidade do laboratório, mas provavelmente vai ser no próximo sábado à tarde. Só que a gente ainda tem que certificar que o laboratório está funcional porque está sem internet e a gente precisa que alguém ligue lá a internet, porque senão ninguém consegue fazer a atividade que a gente está planejando. Então seria uma atividade avaliativa que vai fazer, vai servir para ranquear, né, os melhores desempenhos para que a gente selecione para os bolsistas, tá? Então vou deixar gravado aqui, mas vocês, se quiserem avisar os outros membros desse curso que isso vai acontecer. Só que a gente ainda precisa se certificar de que o laboratório estará funcional. E até quarta ou quinta-feira a gente avisa vocês pelo Classroom ou pelo WhatsApp. Tudo bem, gente? Beleza. Vou aceitar que sim. Vocês estão me ouvindo, né? Uhum. Ok. Estamos. Sábado, esse sábado Este seria? sábado, seria este sábado agora. Certo. Eu vou compartilhar minha tela para a gente fazer a. Deixa eu ver se eu consigo. Só a apresentação, não consigo. Vocês conseguem ver minha apresentação? Sim. Sim, né? Sim. Ótimo. Eu vou dar uma visão rápida hoje sobre visão computacional. Falar rapidamente sobre visão computacional, que é a base do que a gente está tratando nessa capacitação. Então eu vou falar um pouquinho sobre processamento digital de imagens muito rapidamente, assim, só do ponto de vista de macro mesmo, e mostrar algumas coisas que a gente já fez na área para que vocês tenham noção do que é possível fazer, e também mostrar sobre, já estou falando aqui, e sobre potenciais aplicações voltadas à vitivinicultura, tá? Então vou falar rapidamente aqui sobre esses potenciais para a gente finalizar essa nossa aula de hoje. Bom, então, acho que Ricardo já comentou alguma vez sobre o termo visão computacional, né, que tinha um significado diferente de hoje em dia, porque antigamente não existiam tantos algoritmos inteligentes voltados à visão computacional, e com o apelo crescente das redes neurais convolucionais, então isso tem se tornado mais forte, essa vinculação do termo com algoritmos inteligentes. Mas antigamente o termo visão computacional estava intimamente ligado ao processamento de algoritmos de imagens digitais. Então eram modelos para representar imagens e representar essas imagens através de computadores, né? Modelos tanto matemáticos quanto computacionais. Mas então, para a gente continuar tendo esse estudo com visão computacional, né, é imprescindível hoje em dia você unir as duas coisas, tanto o processamento, porque às vezes simplesmente jogar uma imagem para uma rede neural decidir alguma coisa não é muito salutar, você tem que fazer algum pré-processamento na imagem. Então, o que eu vou falar hoje é sobre um entendimento bem superficial da formação da imagem e de algumas coisas de manipulação dessa imagem, tá? Se alguém quiser comentar, perguntar qualquer coisa, fica à vontade, tá, pessoal? Não precisa ficar esperando eu ficar perguntando vocês, não, por favor. Então, a formação da imagem, basicamente, acontece quando você tem um sensor que registra a interação da radiação luminosa com o objeto físico. Então, necessariamente, o sensor precisa detectar alguma coisa, algum resquício luminoso de um iluminante que interagiu com um objeto.
Esse resquício pode ser por um feixe que atravessa o objeto, que reflete do objeto, ou que se opõe ao objeto. Então tem 3 maneiras básicas, né, de você sensibilizar esse sensor. E as informações sobre o objeto, elas são gravadas de acordo com a variação da intensidade e da cor da luz detectada, tá? Basicamente, uma imagem é uma função bidimensional, então ela tem 2 dimensões, x e y, como está mostrado aqui na imagem, de coordenadas x e y, que podem ser contínuas ou discretas. Se o sensor for um sensor digital, essas coordenadas serão discretas. Se for um sensor analógico, essas coordenadas serão coordenadas contínuas, né? E ela é basicamente uma função da intensidade da luz e da reflectância da luz incidente no objeto. Bom, a intensidade da luz ela pode variar de 0 a infinito, dependendo da fonte de luz, né? Se for o Sol, por exemplo, a gente pode considerar que a intensidade seria infinita, dependendo da distância que você se encontra do Sol. E a reflectância ela é um valor que depende do objeto, ou seja, ela é uma grandeza que varia entre 0 e 1, onde 0 a gente representa a absorção total e 1 reflexão total da luz. Essas duas coisas juntas formam uma imagem que a gente vai chamar de f de x e y aqui, só por uma questão de modelar a imagem. Obviamente que essa imagem aqui, neste caso específico de uma matriz bidimensional, a gente está lidando com um elemento em escala de cinza, por exemplo, que se for uma imagem colorida, aí a gente tem que ter os modelos para representar a cor aquelas cores, né? Aí tem os modelos discretos de RGB, CMYK, HSV, tem vários modelos de cores para representar imagens coloridas que em geral usam 3 ou mais matrizes para representar uma imagem do ponto de vista digital. Então, já pegando esse conceito de imagem digital, a gente diz que uma imagem digital é a representação de uma imagem em 2 dimensões com um conjunto definido de valores que são chamados de pixels, ou que é a contração de picture elements, né? Pixels. O que é o pixel? O pixel é o elemento mínimo da imagem. De uma imagem digital, o pixel está relacionado com o tamanho do sensor que é sensibilizado pela luz. Então, quando você tem, por exemplo, um sensor CMOS de uma câmera de celular, por exemplo, ele é formado por mini pedacinhos, mini sensores, que tem uma dimensão, e essa dimensão vai dar a menor dimensão do pixel da imagem. E como é que a imagem ela é formada? Ela é amostrada, ou seja, ela passa por um processo de amostragem, que é a discretização das coordenadas. Então, no caso do sensor CMOS, seria a quantidade de elementos, de mini elementos do detector. E ela vai ter as coordenadas x e y. E você tem a quantização, que é a discretização dessas amplitudes da intensidade de luz que chega no sensor. Então, chega uma intensidade que é transformada no sinal elétrico, e esse sinal elétrico tem que ser quantizado em elementos finitos. Tudo isso vai gerar uma matriz ou um conjunto de matrizes, dependendo do tipo de modelo de imagem colorida ou não que você vai usar, mas ela vai dar uma matriz de M colunas, por exemplo, e N linhas. Esse M vezes N vai lhe dar o que é a resolução da imagem digital, que pode ser uma matriz, como eu falei, se for monocromática, ou um conjunto de matrizes se for uma imagem colorida. Aqui está um exemplo, né, de uma imagem digital em que a gente tem a imagem representada aqui, ó, por um elemento bidimensional. Se a gente der um zoom nessa imagem, a gente vai perceber os quadrículozinhos aqui, ó, onde cada quadrícula ixi Maria, quase não sai. Só um minutinho. Onde cada quadrícula dessa é um elemento da imagem, que é chamado de pixel. Cada pixel vai ter uma intensidade que representa
a quantização da luz que chegou no sensor que foi sensibilizado pela reflectância, por exemplo, do objeto, e isso vai montar uma matriz de intensidades. Aqui, claro, é uma matriz colorida e eu estou representando apenas uma dessas matrizes de um conjunto de matrizes que seria usada para representar as cores, né? Então, quando a gente observa, por exemplo, fazendo a ligação com o que vocês trabalharam com o NumPy, isso aqui seria aquela matriz da NumPy, uma das matrizes do NumPy que vocês modificaram. Então, por exemplo, se eu quisesse deixar todo mundo escuro aqui, se eu quisesse deixar todo mundo preto aqui, uma linha preta aqui na matriz, eu colocaria tudo em nível 1 aqui, por exemplo, ou 255, ou aí depende do nível de quantização que você vai usar. Essa quantização da intensidade também tem a ver com a quantidade de bits usada para representar cada pixel. Então você pode representar um pixel com 1 bit, com 8 bits, com 256 bits e assim por diante, tá? O mais comum é usar 8 bits para representar a imagem, então você tem níveis de intensidade que vão de 0 a 255, que é 2 elevado a 8, menos 1. E cada intensidade seria representada por um número entre 0 e 255, por exemplo, se você usar uma imagem com 8 bits por pixel. Bom, então, com essa criação, né, de sensores que pudessem recuperar imagens e criar imagens digitais, veio a necessidade de fazer melhoramentos na imagem. Então veio um estudo aprofundado sobre as técnicas de processamento digital de imagens. Fica à vontade, viu, pessoal, para perguntar, não precisa ficar pedindo aqui não. Alguém está falando, explica o tensor que representa a imagem. Não consigo visualizar ele muito bem quando vou na imagem do tensor pelo NumPy. No caso, o que cada lista dele representa. Depois eu falo sobre isso, tá, Alberto? A gente pode falar isso depois. Então, o processamento de imagens ele veio para melhorar a representação das informações no pixel de uma imagem, para a percepção humana melhor observar essa imagem, e também para permitir armazenamento, transmissão e representação dessas imagens de forma automatizada em computadores, né? Existe uma certa discussão sobre onde começa e onde termina a etapa de processamento de imagens e a etapa de visão computacional e reconhecimento de padrões. A gente vai considerar que é tudo uma coisa só, que são técnicas utilizadas para visão computacional. Aí existe uma sequência de etapas que podem ou não ser seguidas nessa sequência, podem ser puladas, mas seguindo-se essa sequência de etapas, você tem um framework geral do que é processamento digital de imagens. Então, no processamento digital de imagens, a primeira coisa que é observada é a aquisição, que é a digitalização da imagem. Então você tem uma fonte luminosa, uma luz, por exemplo, que vai iluminar um objeto. Esse objeto vai, por exemplo, refletir uma luz, e você tem um sensor ou um array de sensores, que é a matriz CMOS, por exemplo, esses sensores de CMOS. Esse sensor CMOS vai ter um monte de quadradinho dentro dele que vai ou não ser sensibilizado por uma intensidade luminosa. Essa intensidade luminosa vai ser representada nos sensores, e esses sensores eles vão gerar pixels, né? Valores de intensidade da luz que foram quantizados de acordo com a quantidade de bits que foram usados. Isso, que é uma matriz, agora no caso de uma matriz unidimensional, que é bidimensional, desculpa, monocromática, seria a imagem digital. Depois da aquisição da imagem digital, cuja resolução depende da resolução do sensor,
você tem uma etapa que pode ser de melhoramento da imagem. Então, por exemplo, essa imagem aqui à esquerda, ela foi retirada em um ambiente provavelmente de pouca luminosidade. Quando você tem pouca luminosidade, o sensor se sensibiliza pouco e você tem o que a gente chama de baixo contraste. A imagem da direita foi melhorada por meio de computadores, por meio de um algoritmo computacional chamado de equalização de histograma. Então você pega esse histograma aqui e você vai verificar que tem muitos pixels que estão com a cor ou com a intensidade repetida. E aí você simplesmente elimina esses pixels, por exemplo. Aí você melhora o contraste da imagem e consegue ver detalhes. Isso é um exemplo único, tá, de melhoramento. Existem diversos algoritmos de melhoramento de imagem. Eu estou só falando sobre um específico e sobre uma etapa desse melhoramento. Uma outra coisa é a restauração da imagem. Por exemplo, essa imagem foi tirada de um satélite e ela veio com ruídos que são ruídos que se chamam sal e pimenta, salt and pepper. Então você aplica uma filtragem nesse ruído, que é um processo de eliminar esses pontos que aparecem como ruído, que são os pontinhos, tá vendo? Repetidos, periódicos. Então você tem técnicas para eliminar esses ruídos de forma a recuperar ou restaurar a imagem original sem o ruído. Então isso é outra técnica de processamento de imagens. Uma outra técnica que também pode ser usada é a técnica de segmentação, em que você vai extrair da imagem apenas os elementos que interessam. Por exemplo, aqui, ó, a gente está interessado em eliminar as sombras da imagem provocadas pelo iluminante. Então a gente pode fazer uma técnica baseada também em uma segmentação chamada de Otsu, que você elimina alguns elementos indesejados de cores diferentes da cor que você quer ou da intensidade de pixel que você quer, e você elimina os elementos. Você faz uma filtragem por histograma mesmo, eliminando os pixels que têm uma determinada intensidade. Eu não sei se o Ricardo já falou, né? Acho que sim não. O Ricardo já falou sobre isso, que existem as técnicas de segmentação baseadas em algoritmos inteligentes. A ideia é exatamente igual, é extrair pedaços da imagem que são de interesse. Só que o que eu estou falando aqui, a extração é feita por meio de técnicas computacionais não inteligentes. E a segmentação que Ricardo mostrou é usando a mesma imagem, só que usando redes inteligentes, neurais convolucionais, para fazer esse tipo de segmentação. Então veja como está tudo interligado e uma coisa pode ajudar a outra. Tá? Uma outra técnica muito utilizada, especialmente em imagens branco e preto, em imagens em escala de cinza, é a morfologia matemática, que é a ideia de utilizar conjuntos, a teoria dos conjuntos, né, de interseção, união, que mais? Subtração de conjuntos e assim vai. A ideia básica é você, por exemplo, eliminar, não sei se dá para ver aqui nessa imagem superior, que tem uns pontos aqui, ó. Esses pontos provavelmente apareceram no processo de aquisição dessa digital. Isso aqui é uma digital de um dedo. Então, para eliminar esses pontos, você aplica uma técnica chamada de erosão. A técnica de erosão vai, como o nome diz, erodir, vai como se eu estivesse limpando, passando um vento aqui para tirar a poeira. Só que essa poeira vai tirar um monte de pixel branco existente na imagem. Então esses pixels brancos eles vão também sair, como se o vento tivesse tirado mais coisa do que eu desejaria. Aí eu aplico a técnica de alargamento. Aí o alargamento vai alargar demais. Aí eu aplico uma técnica de fechamento. Ou seja, eu vou aplicando teoria de conjunto para chegar numa imagem minimamente razoável para que essa imagem possa ser usada em uma outra etapa do processamento. Tá? Então a ideia da morfologia é usar especificamente a teoria dos conjuntos para lidar com imagens. Pode ficar à vontade se vocês quiserem perguntar. Professor, essa técnica de morfologia aí, ela também dá para ser usada, é utilizada em filtros de imagem também, no caso, como é
alguns que são usados no Instagram, por exemplo. São esses filtros, na verdade. Não podem, eles São são. a de morfologia, né? Exatamente. Ah, perfeito, obrigado. Valeu. Uma outra coisa que pode ser usado é a representação de uma imagem por meio de descritores, né? Isso aqui, acho que o Ricardo mostrou para vocês, aquela técnica de segmentação manual usando o algoritmo VIA, ele mostrou para vocês? Sim, não? Só responder. Como é que foi ele mostrou para você? Ele mostrou um software online da... A Wicca? Não, é VIA, VGG Image Annotator, que é para segmentar manualmente uma imagem, para você fazer um arquivo de anotações, para usar... Mas você faz uma seleção manual, né? Isso, que você seleciona a imagem manualmente. Aquilo ali é baseado nessa técnica de representação em cadeia. Você representa uma sequência de pontos que você vai marcar na imagem por números. Então você não precisa guardar a imagem completa para saber o que você quer extrair daquela imagem. Você guarda os números e com isso você consegue compactar uma representação da imagem. Então isso é uma técnica usada para segmentação manual, né? E como a gente já viu, essa segmentação manual serve, no nosso caso, para a gente treinar um algoritmo segmentador. E por fim, como eu falei da visão computacional, do reconhecimento, existe, como eu disse, uma interseção, e algumas pessoas consideram que o reconhecimento de objetos é parte de processamento digital de imagens, mas outros consideram que não, que se tornou uma coisa solitária. Eu diria que do ponto de vista de imagem, as duas coisas estão em conjunto hoje em dia, não tem mais como a gente escapar. Então, reconhecimento de objetos seria tudo que a gente está usando de algoritmo de de classificação para detectar objetos. Outras coisas que não necessariamente precisam seguir esse procedimento assim para você melhorar a imagem, mas o fato de se usar compressão de imagem, ou seja, JPEG é um padrão de compactação de imagem em que você usa redundância para diminuir a quantidade de pixels que representa aquela imagem sem muita perda de compreensão da imagem. E uma técnica que por si só já é complicado bastante, mas o processamento de imagem colorida, que você pode aplicar tudo isso que eu mostrei, só que tem sempre que lembrar que cada coisa dessa que eu mostrei, dessa etapa, ela tem que ser aplicada em 3 imagens e não mais em uma imagem. Então o processamento se torna não só complexo, porque você tem 3 tipos de cores para serem representados, por exemplo, mas também se torna computacionalmente pesado, né? Porque você tem que lidar sempre com 3 imagens. Bom, aí só para quem tiver interesse depois em mexer com processamento de imagens, existem diversas metodologias que você pode utilizar para mexer com imagem, e tem 3 softwares que são muito conhecidos, né? Um é o GIMP, que é usado para quem usa em Linux, que é gratuito, você pode manipular imagens, aplicar esses filtros de forma mais profissional, assim como o Photoshop, que é pago, né? Mas tem um software muito bom baseado em Java que se chama ImageJ, que inclusive você pode desenvolver algoritmos próprios em Java para realizar os seus processamentos que o próprio algoritmo não tenha, que o próprio software não tem. Então esse software aqui, ImageJ, é um software muito bom para manipulação de imagem, caso alguém tenha interesse, né? Do ponto de vista de programação, em Python, por exemplo, tem uma biblioteca poderosíssima que se chama OpenCV, que foi desenvolvida inicialmente em C++, mas depois foi estendida para Python. Você carrega ela como se carrega o import do Keras e TensorFlow, e o próprio Keras e TensorFlow eles têm alguns algoritmos incorporados de manipulação de imagens, tá? É pouca coisa, pelo que eu tenho percebido nos últimos tempos, mas já dá para fazer algumas coisas com o Keras e o TensorFlow.
Mas o OpenCV eu diria que é o algoritmo mais completo, a biblioteca mais completa de manipulação de imagens para visão computacional. E como não poderia deixar de citar, não sei se todos conhecem, mas o MATLAB é o que é para a imagem, tá? O grande problema do MATLAB é que ele é pago e caro, mas ele é muito, muito poderoso para manipulação de imagens. Tem uma biblioteca de manipulação de imagens muito forte. Bom, o que eu queria falar de processamento de imagem era isso, e eu vou falar também um pouco sobre algumas aplicações que a gente fez do ponto de vista de visão computacional aplicado em dois trabalhos que nós desenvolvemos, que eu vou mostrar que algumas coisas de processamento de imagens foram usadas, além da classificação, obviamente, e depois eu vou falar sobre alguns potenciais aplicações, tá? Então, o primeiro trabalho que eu queria mostrar é um trabalho que resultou do PID da CHESP, que a gente participou, e o nosso trabalho foi apresentado no Congresso Brasileiro de Automática, que é esse CBA desse ano, e a ideia era classificar sujidade, que é sujeira, né, digamos assim, de maneira mais informal, nos painéis fotovoltaicos da usina da CHESF aqui perto de Lagoa Grande, em Petrolina, usando processamento de imagens e redes neurais convolucionais, né? Então, a ideia do projeto, não do projeto todo da CHESF, mas dessa etapa que a gente desenvolveu, foi utilizar um drone para coletar imagens dos painéis, né? A gente tem lá, aqui está uma imagem real, aqui na esquerda, mas o drone ia varrendo e gravando o vídeo. Os vídeos a gente extraía offline esses vídeos e fazia algumas manipulações de processamento de imagens para depois aplicar numa rede neural convolucional para diagnosticar se os pedaços desse painel fotovoltaico, né, partes desse painel estavam ou não com sujidade e indicar o nível de sujidade que a gente quer indicar. Só falando rapidamente da metodologia, aqui a gente usou um drone, né, foi adquirido esse drone pelo projeto, é um Mavic Air 2. Aqui está uma foto tirada do drone, que a gente fez alguns voos lá para fazer imagem das placas, na altura mais ou menos 5 metros. Essas imagens, a gente fez uma segmentação, a gente treinou o modelo usando o VIA, então a gente usou o algoritmo lá de representação e descrição da imagem para representar os painéis fotovoltaicos, tá vendo? Não sei se dá para ver aqui umas linhas amarelas na imagem, essas linhas foram feitas manualmente. Isso aqui foram as imagens de treinamento, a gente passou por uma rede poderosa de segmentação chamada MESC RCNN, não sei se o Ricardo já falou sobre ela. Essa rede, o papel dela seria segmentar automaticamente as imagens. Então aqui estão duas imagens exemplo de saída do algoritmo de segmentação automática. Então aqui à direita seria o que a gente treinou e à esquerda o que a gente treinava e à direita o que o algoritmo nos retornava, e aplicando algumas técnicas de processamento de imagens a gente fazia o registro da imagem, que seria obter uma foto do painel desse jeito aqui, ó. Então esse registro aqui, aqui está uma imagem aumentada da saída do algoritmo. Apesar da robustez do algoritmo, né, o algoritmo é um algoritmo muito robusto, esse MESC RCNN. Apesar disso, ele tem umas falhas aqui, ó, na segmentação. Não sei se vocês conseguem visualizar. Tem uns pedaços do painel que não foram segmentados. Então, mesmo com a robustez, a gente teve que aplicar umas técnicas de processamento de imagem para ajustar essa segmentação. Então, esse ajuste foi feito com base em, primeiro, encontrar o bounding box de cada. Então, o que a gente fazia aqui, ó, quando o algoritmo nos retorna a saída, ele retorna um arquivo com as máscaras, que a gente chama, que são esses pedaços segmentados. Essas máscaras, a gente pode colocá-las individualmente para análise. Então a gente pegava uma máscara,
calculava o bounding box dessa máscara, preenchia, usavam as técnicas de convex hull, que é você tentar achar o fecho convexo de um polígono, que seria, ou seja, seria o polígono que melhor preenchesse um polígono regular que melhor preencha o polígono irregular. Então, eu não sei se é porque não dá para ver aqui, eu devia ter colocado o zoom, mas você tem irregularidades aqui nessa segmentação. Essas irregularidades formam um senoide, por exemplo. Então isso é um polígono irregular. Então você tenta buscar o polígono regular que melhor preenche essas coisas. Então a gente aplicou algumas técnicas. Depois a gente tinha que rotacionar a imagem para saber se o painel estava numa inclinação a mais ou a menos de 90 graus. A gente fazia isso também usando algumas técnicas. E no final o objetivo era extrair essa imagem que está aqui no fundo da imagem, tá? De posse dessa, que a gente chama de registro, então a gente tinha um quadrilátero perfeito formado por essa técnica de processamento de imagem, e a gente registrou a imagem para ela ficar na vertical. Depois da imagem na vertical, a gente extraía patches, né, de 224 por 224, e essas dimensões foram usadas por conta que a gente usou algumas redes prontas que usam essas dimensões de imagem de entrada, e a gente saía varrendo o painel de vários patches, e cada patch foi usado como uma imagem de entrada do classificador. E a gente usou dois algoritmos de classificação. Um algoritmo era uma rede que a gente criou, que a gente chamou de rede baunilha, né, como o pessoal gosta de chamar, uma rede simples. E também a gente usou a exception já pronta, pré-treinado, e essas foram as duas acurácias que a gente conseguiu com os patches. A gente teve 4 níveis de sujidade que a gente definiu, como um painel íntegro, um painel levemente sujo, um painel com níveis de sujidade médio e grave, que era quando ele estava partido, que a gente tinha alguns painéis quebrados lá na usina. Então, com a rede simples que a gente montou, a gente conseguiu 92% de acurácia, ou seja, de todos os patches testados, 92% foram corretamente classificados usando essa rede. Já na rede Exception, a gente aumentou um pouquinho essa acurácia, e nós estamos em fase de finalização do processo de localização geográfica do frame do frame classificado como tendo sujidade. Uma outra aplicação que eu queria trazer aqui, que tem mais relação com essa com esse nosso PET, é um artigo que foi publicado de um dataset retirado pelo professor Daniel Santos Costa, que foi de uvas, e a gente usou uma rede neural convolucional para classificar o nível de maturação das uvas que ele extraiu de um parreiral aqui. Então foram usados 2 tipos de uva, a Syrah e a Cabernet Sauvignon. A gente usou um aparato que o professor Daniel desenvolveu, que é uma caixa escura com 5 tipos de iluminantes, eram LEDs coloridos das cores vermelho, verde, azul, branco quente e branco frio. Branco quente é o da direita e branco frio é o da esquerda. E a gente usou essa abordagem aqui, essa de classificação. Para as uvas Syrah, que tem um tempo de maturação menor, né? Um tempo de maturação menor, a gente usou 2 tipos de abordagem, um com 6 semanas e outro com 3 semanas, e a Cabernet Sauvignon a gente usou 4 e 8 semanas de maturação. As imagens eram mais ou menos parecidas com essa que estão aqui, com vários iluminantes, e a gente usou dois modelos também, um modelo proposto e um modelo que é o VGG19 treinado com ImageNet. Passando os modelos pelas etapas de treinamento, validação e teste, e obtivemos resultados. Então aqui está a rede neural
proposta, né? Essa aqui foi a que a gente criou, essa rede com algumas camadas. Ixi, acho que eu botei a mesma imagem aqui sem querer. Não é essa rede não, essa aqui é a rede que a gente, é a VGG19 essa aqui, tá? A gente criou uma rede mais simples que essa aqui, acho que eu me passei da imagem, colei a imagem errada. A gente fez duas imagens, duas redes separadas, né? E testou as duas redes para ver se essa rede que a gente propôs era melhor ou não, ou era equivalente ou não. O que a gente conseguiu ver foi o seguinte, ó, a gente conseguiu obter uma acurácia na predição da maturação da uva de 91% usando 3 semanas de maturação. O que é que significa 3 semanas? A gente pegou uvas colhidas nas semanas 1 e 2, uvas colhidas nas semanas 3 e 4 e uvas colhidas nas semanas 5 e 6 para cirrar. Juntou esses 3 grupos e o algoritmo conseguiu dizer em qual dos grupos a qual dos grupos uma uva qualquer pertencia. Isso quer dizer o seguinte, que a gente consegue, por meio de processamento de imagens desculpe, e classificação por redes neurais convolucionais, a gente consegue saber o nível de maturação da uva, um nível médio de maturação da uva, usando essa abordagem. A mesma coisa a gente conseguiu para a Cabernet Sauvignon, só que com acurácia menor, né? Ou seja, a Cabernet Sauvignon é mais difícil de prever o estágio de maturação por conta da cor também. A cor da uva Chirrella é um pouquinho menos escura do que a Cabernet Sauvignon. E a Cabernet Sauvignon, quando ela escurece o nível de maturação, ela escurece muito rapidamente e aí você consegue perceber menos a maturação pela cor exclusivamente, que é o que a gente está fazendo aqui usando uma rede neural convolucional. De qualquer maneira, a gente vê que é uma abordagem que pode ser melhorada e pode ser utilizada em futuras abordagens para pelo menos predizer em que nível de maturação se encontra aquela uva, se o produtor pode ou não fazer a colheita da uva. E como potencial aplicação, né, eu trouxe aqui 3 potenciais que vocês podem até pensar em futuros projetos e até no PET mesmo, quando a gente for selecionar os candidatos, é que a gente tem uma possibilidade de, por exemplo, usar a estimativa de produção de frutos observando a floração do fruto. Então, isso aqui não necessariamente se aplica a uvas, né, a vitivinicultura, mas, por exemplo, você pode ter manga. Então, você observar a floração da manga, fazer segmentação das flores, depois observar observar a produção daquela planta, quanto deu de manga naquela planta, e fazer a correlação entre a imagem inicial da floração com a produção final da manga. Você consegue ter um modelo preditor e dizer, ó, a partir de agora eu vou olhar só a floração e vou conseguir, por meio de técnicas estatísticas, estimar a produção dessa planta de uma maneira com uma certa acurácia, né? Então isso é uma aplicação muito forte de redes neurais convolucionais para a agricultura. Outra é diagnóstico de pragas e doenças em plantas, usando imagens digitais. Então você pode, por exemplo, passar um drone, varrer um drone numa plantação, fazer uma varredura e, por meio de redes neurais convolucionais, diagnosticar aquelas plantas que estão com praga ou não, para aplicar defensivos agrícolas ou, sei lá, até estipar a planta da plantação. Isso é também uma técnica que pode ser utilizada. E outra é você desenvolver modelos de caracterização de produtos vinícolas usando espectroscopia óptica. Isso aqui não necessariamente tem a ver com redes neurais convolucionais, mas pode ter a ver com sistemas inteligentes clássicos, por exemplo, que você vai observar por meio de uma técnica chamada de espectroscopia, que você aplica luz em vários comprimentos de onda em um produto e observa a assinatura daquele produto, e você consegue dizer, por exemplo, se ele tem um nível alto ou baixo de açúcar
um nível alto ou baixo de antocianinas, e isso traz as informações de caracterização daquele vinho, por exemplo. E isso pode ser feito usando redes inteligentes, sistemas inteligentes. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês por hoje. E deixa eu só mostrar aqui. E eu acho que com isso a gente finaliza essa etapa de visão computacional. Eu vou acho que para amanhã ou depois eu vou postar uma aula sobre. Eu já falo aí, viu, Alberto? Pera aí que eu já vou falar sobre isso. De amanhã para depois eu vou postar uma aula sobre. Aula não, uma atividade rápida sobre transferência de conhecimento. Me diga uma coisa, por favor. Ricardo falou com vocês sobre transferência de conhecimento, transferência de aprendizado, você pegar uma rede e reutilizá-la usando uma rede pré-treinada. Ele comentou, sim. Comentou, mas não mostrou como fazer. Não. Ele deu exemplo só, mas não mostrou como faz. Ele não mostrou um código, por exemplo, de uma rede pré-treinada. Eu acho que ainda não. Tá, então eu vou trazer isso amanhã, numa aula gravada, até de amanhã para quarta, tá? Eu vou gravar essa aula para mostrar no Python como é que a gente pode fazer esse pré-treinamento de uma rede. É uma coisa simples, mas eu vou mostrar para vocês para que vocês tenham noção de como aplicar no Python. Outra coisa que eu queria ver era... Ele falou sobre hiperparâmetros, ajuste de hiperparâmetros ou não falou? Ele também falou, ele passou uma atividadezinha que a gente meio que experimentou com isso aí, mas não explicou assim a relação direta, o que é cada um e tudo mais. Ah, que foi você, Lucas, foi hoje lá, né, na minha sala? Não, Ah, eu acho que não. então tá. Acha que não, é ótimo. Deixa eu ver aqui as perguntas. Espectroscopia ótica, isso, Alberto, é usado pelo professor Daniel, exatamente. Inclusive a gente está usando para detectar Covid, espectroscopia ótica, e é o projeto de um aluno de mestrado nosso que está usando aí. Mas os resultados não estão como a gente esperava, não. Marley perguntou: a utilização de torres com câmeras fixas, acho que seria ou não mais viável que a utilização de drones? Engenharia, Marley. Engenharia pode ser que sim, pode ser que não. Tudo depende do custo de manter uma torre, né? A torre fixa você tem que ficar indo gente lá, mas o drone não precisa, o drone é mais caro, mas você tem a manutenção mais fácil, ele volta para você. Não sei te responder não, Marley. Mas é uma saída, né? Talvez uma saída mais barata, em um instante mais rápido assim. A parte mais interessante é muito massa mesmo, né, Eduardo? Eu acho também bacana pra caramba. E essa ideia é a ideia que a gente quer colocar lá para os 10 que vão ser selecionados, né? A gente vai levar alguns de vocês, lá na vinícola, para que a gente, até eu também não tenho muita noção do processamento lá, e a gente vai ao vivo, exatamente. Monitoramento ao vivo, tá. Isso aí, Marley, não tem muito, assim, do ponto de vista de diagnóstico, né, não faz muito sentido você ficar monitorando ao vivo uma planta, porque ela não tem essa dinâmica rápida de você precisar ver tudo, né? Mas eu entendi, assim, você monitorar. Sim, então os 10 que a gente vai levar lá, a gente vai fazer uma imersão mesmo lá no ambiente e tentar diagnosticar possíveis aplicações que a gente ainda não diagnosticou, usando essas técnicas inteligentes que a gente está tentando trabalhar agora, para ver se a gente consegue desenvolver projetos bem aplicados assim. Alberdan, vamos lá, Alberdan, vou ver se eu consigo falar sobre o que é que você quer. Você consegue falar? Você está aí ainda, Alberdan? Tá aí? Consigo sim, professor. Sim, diga aí, eu não entendi muito bem o que é que você quer. Não, então, é que quando a gente pega a imagem, né, converte ela em um array, numa lista de listas, aí, no caso, ela, por definição matemática, ela é um tensor, né?
Quando você pega uma Quando você matriz faz e a conversão converte da num imagem. array, não Não, entendi. quando você pega a imagem e converte numa matriz de matrizes, pelo que eu entendi do que retorna. Não, Você ela faz não é uma lista. lista, não. Ela se torna uma matriz tridimensional. Então, no caso, é um tensor mesmo, né? É um tensor no ponto de vista, né, pragmático da palavra. Só que do ponto de vista de Python e do Da matriz. TensorFlow, tensor é um tipo de dado diferente de tensor do que é um conjunto de matrizes, certo? Ok. Então, tensor é um tipo de dado que o Python usa para guardar informação. Mas ele é Entendi. realmente um conjunto de matrizes. A imagem em si. Mas no caso, a imagem em si, ela é uma matriz de. Por De- matrizes, né? É um Não. conjunto de matrizes, é um tensor de 3 dimensões. Só Aí, que. como é que fica? Ah, diga. No caso, cada elemento dessa matriz ela vai ter a representação do pixel, né? Com Isso, exatamente. três Seria, símbolos, né? por Desse exemplo, pixel, tá? em cada. Se você olhar essa imagem aqui que está na sua tela do seu celular ou computador, né? Tem aqui, não sei no seu, mas no meu aqui tem uma coisa vermelha aqui, certo? Para aparecer vermelho aqui, quer dizer que as 3 matrizes R, G e B, a matriz que representa pixels em vermelho, ela tem que estar com os elementos da matriz com valores mais altos do que os elementos que representam verde e azul. No caso, tem que estar 255 em cada um. Se for vermelho puro, 255 e o resto tudo zero. Entendi. Certo? Mas aí o restante da matriz, pessoal, que é retornado quando ela está nesse formato, né? O restante é relativo à posição que ela está, no plano cartesiano, por exemplo. Isso, exatamente. Então, se você olhar a tela do computador, você tem aqui 1000 e tantos pixels por não sei quantos pixels. Então, cada Então, elemento. o conjunto de matrizes ele representa isso: o local e o valor do pixel em si, né? Isso. Cada matriz representa uma cor e cada elemento de cada matriz é a intensidade da cor naquele ponto. Então no caso seria um terceiro argumento da separada, da disciplina. Não, o terceiro argumento são as matrizes, né? No caso seria o quarto argumento. Né? Então, quarto argumento. Você está falando do ponto de vista de programação. Aí vem depois. Não, vê depois não, vamos ver logo. É assim, ó, veja. Uma É, coisa já. é que está cortando seu som. Uma coisa é a localização do pixel. A localização do pixel seria a dimensão x e y em cada matriz. Certo. Tudo bem? Então, o pixel na coluna 10, linha 20, é um pixel. E esse pixel é representado Por um valor. Por exemplo, entre um 0 valor e... só? Esse pixel por um valor ou por 3 valores de acordo com cada cor. Então, esse pixel vermelho, um pontinho vermelho na sua tela, ele vai ter 255 na matriz vermelha, 0 na matriz verde, 0 na matriz azul. Tudo bem? Tudo bem. É que eu achei que no caso tinha um quarto relativo à intensidade, mas não, né? Não, a intensidade é o valor daquele elemento na matriz. É porque eu acho que eu mexi com algumas imagens, a gente tinha retornado o tipo lá RGBA. É porque isso é outro tipo aí. Esse A eu nem me lembro o que é essa desgraça aí. Esquece esse A, tá? Deve ser deve ser a transparência, não o alfa, eu acho. É o alfa, Tipo a exatamente. intensidade. Exatamente. É que tem uns modelos que você define, acho que essa transparência que ele falou aí. Mas esquece esse modelo, tá? A gente não vai trabalhar com esse modelo aqui. Ok, professor, valeu. Esse modelo, Peguei se eu a não me ideia, engano, é do OpenCV. O OpenCV é uma desgraça para quem está aprendendo imagem. Não faça isso não. Vá para o... Me recomendaram logo o OpenCV para fazer a Não, produtividade. OpenCV para aprender é uma desgraça. Primeiro aprenda o que são as imagens, depois você corre para o OpenCV, que aí é poderoso. Ok. Mais alguém, gente? Entendi. Sim, diga, Bernardo. Pode falar. Não, eu entendi, obrigado. Beleza. Eu entendi. Ok. E aí, gente, mais alguém quer falar alguma coisa?
Em relação à atividade de sexta-feira, pessoal, a gente pode tirar dúvida até aqui. Ou até na sexta, a sexta de você. Pode ir lá na sala se eu estiver lá ou me contactar também, fica à vontade. Perfeito. No caso, a gente começa lá pelo grupo do WhatsApp. Começa o quê? Desculpa. Começa pelo WhatsApp, Cadu. Eu não entendi ainda, Albert. Seu contato seu pelo grupo do WhatsApp, acho que corta. Ixi, Maria, tá cortando pra cá. Pera, eu vou digitar aqui. Pode falar pelo WhatsApp. É essa a pergunta? Sim, pronto. Pode falar pelo WhatsApp, pelo grupo. Eu posso tirar a dúvida lá. Inclusive, quem foi que tirou a dúvida agora há pouco, que eu esqueci, foi logo no início da aula. Acho que não tá mais não, né? Foi eu, professor. Foi Wanderson, desculpa, Wander, foi você. Você falou sobre o que mesmo? Sobre o overfit, né? Que você não usou cross validation e aí estava dando 100% de acurácia. E isso realmente é um classificador que está super especializado, ele não está representando corretamente aqueles dados, apesar de você achar que ele está. Então aí o ideal é você torná-lo mais generalista usando validação cruzada para que ele se torne um classificador mais real. Não é normal um classificador acertar 100%. Pode acontecer, mas não é normal. Sim, sim. Eu só tive esse problema mesmo até agora no Random Force, né? Que ele é bem mais potente. Isso. E especialmente quando você tem poucos representantes de classes assim, né? Uhum. Outra coisa que eu não sei se vocês viram isso, mas se você tiver um dataset com um conjunto muito grande de atributos, cada instância, né, cada classe tiver um número muito grande de atributos, sei lá, 1000 atributos, o SVM ele não lida muito bem com esse tipo de dado, tá? Então você teria que fazer uma etapa prévia para selecionar atributos e só depois de selecionar esses atributos é que vocês aplicariam o classificador. Então cuidado quando estiverem usando esses classificadores esses classificadores clássicos, que eles têm algumas restrições. Outra coisa que é importante, isso do ponto de vista de aplicação prática, assim, lá no futuro, se vocês forem trabalhar com eles, é que os livros sempre falam assim, ó, comece pelo mais simples. O mais simples qual é? KNN, começa por ele. Se ele já der um bom resultado, você não precisa sair buscando os algoritmos destrambelhados que existem pela face da Terra. Mas o mais importante é, tenha uma base de dados bem representativa. Dados são sempre importantes. Não é à toa que o Google está atrás dos nossos dados, o Instagram e o Facebook, né? Pode falar, vamos. Eu queria entender, assim, como o senhor considera, como o senhor classifica sobre o nível de representatividade dessas classes, né? Até na aplicação que vocês fizeram, sobre aquelas classes do grau de sujidade, vocês recolheram as imagens, né, das placas fotovoltaicas. Eu queria saber quantas imagens de cada classe e como foi que, não necessariamente quantas imagens teve para cada classe, mas como vocês definiram esse número. Isso aí é a pergunta do milhão, Wanderson. O ideal é você ter uma ImageNet, né, que é aquela base de 10 milhões de imagens que você treina. Isso é o ideal. Mas a gente trabalha com o que tem. Essa nossa, por exemplo, eu acho que cada classe tinha mais ou menos uns 600 patches. Não tenho muita lembrança assim não, mas era um número grande assim. Porque como a gente usou vídeos e a gente usou uma taxa de 60 frames por segundo, a gente tinha muitas imagens. Tanto é que a gente não conseguiu lidar com todas as imagens. Mas tinha muita imagem. Não sei se eu respondi. Sim. Ok. Mas o número mágico não existe, viu, Anderson? Não existe um número mágico. E Quanto mais? como o senhor classifica, foi a primeira pergunta também, como o senhor entende que é um dataset balanceado, assim, quando tem para cada conjunto um número muito parecido para cada conjunto? Isso. Não precisa ser exatamente igual, mas uma ordem de grandeza similar, né? Certo. Isso é um balanceado.
Mas mesmo quando, assim, nem sempre é possível, né, você obter um conjunto balanceado. Por exemplo, esse projeto que eu comentei da Covid, a gente tinha muito mais casos negativos do que positivos. Então, é natural que o conjunto seja desbalanceado. Aí você tem que aplicar algumas técnicas para compensar esse desbalanceamento. Você tem que... tem umas métricas que a acurácia pura não faz, ela não considera esse balanceamento. Então, o F1 score, que é uma outra métrica, ela pega melhor esse desbalanceamento, ela consegue lidar melhor com esse desbalanceamento. Então, assim, é um processo de estudo e visualização e observação, tudo está interligado. A obtenção dos dados, não tem uma resposta certa para qualquer coisa. E acho que isso é até bom, né? Isso nos dá liberdade para a gente fazer coisas diferentes, assim. É bom que quando você tem problemas que você não consegue resolver de uma única maneira, ou tem diversos problemas que não existe a única maneira de você resolver. Isso, mais ferramentas de abordagem, exatamente, é verdade. Posso. Ixi, é muita pergunta, Alberto. Peraí. Pode enviar emenda? Posso. A avaliação vai ser por meio das atividades semanais? Também. As aulas vão até dia 15. A aula, essas que a gente está fazendo síncrono e assíncrono, acho que é só até segunda-feira, dia 12. Depois vocês vão ter a etapa que vocês vão fazer um projeto, se eu não me engano. São não três atividades, mas 3 temas relacionados ao projeto. Se eu não me engano é isso. Fala, Lucas. Professor, já que você tinha comentado sobre SVM é suporte Vector Machine, né? Isso. Eu tinha lido um artigo sobre que geralmente para você adaptar ela, você saber usar as variáveis dela, você tem que fazer uma análise de sensibilidade, né? Para conseguir determinar quais variáveis são as mais... Na verdade, você pode mais fazer isso com importantes, né? todos os classificadores, viu, Lucas? Sim, eu queria saber se tem uma ferramenta, Tem. alguma ferramenta lá para Tem. fazer isso, justamente de análise de Tem. sensibilidade. Já... Se chama Feature Importance, é o nome da função. Deixa eu escrever aqui. Assim, ó, feature, eu não sei se tem esse underscore ou não, tá? Mas a função é baseada nesse nome aqui, é a importância da característica. Obviamente que você vai fazer isso na sua base de treinamento, tá? Sim, Você vai no usar caso, enquanto treina, você consegue pegar... o que o classificador está usando mais para entender aqueles seus dados. Aí essa feature importance mostra por ordem decrescente de importância. Certo. Aí você pode, por exemplo, escolher as 3 mais importantes para ver se o desempenho se mantém. Aí você não precisa observar todo o resto das features. Então existe esse feature importance. Uma coisa que eu não falei na aula, mas que é importante em dados reais, são os dados faltantes, tá? Muitas vezes você pega uma base de dados e tem um monte de dados faltando. Por exemplo, você tem uma base de, sei lá, doenças de pacientes. Aí tem lá uma característica do paciente que é a idade. Aí muitas vezes o cara que preencheu o banco de dados do paciente esqueceu de botar a idade do paciente. E talvez essa idade seja um fator importante no diagnóstico de alguma coisa. Aí como lidar com esses dados faltantes, né? Aí é uma coisa também, tem até algoritmos de preenchimento de dados faltantes. Algoritmos inteligentes de preenchimento de dados faltantes. Então são coisas também que em dados reais a gente tem sempre que tomar cuidado em observar os dados, né? Estudar os dados antes de aplicar qualquer técnica. É muito importante. Essa função é do... É do Scikit-learn. Do o quê? Do Scikit-learn, SK-learn. SK-learn. Esse cara. Isso. É dessa biblioteca. Acho que todo classificador tem esse método. Então toda classe do classificador vai ter um método chamado feature import, se eu não me engano, tá? Certo. Valeu. Beleza.
Alguém mais? Muito bem. Então, gente, acho que hoje já deu. Estamos todos cansados. Amanhã ou quarta eu deposito lá uma aulinha rápida sobre umas coisas que estão faltando e acho que Ricardo vai fazer mais uma, tá? Nessa semana, se eu não me engano, não sei se ele vai conseguir. E na segunda que vem a gente finaliza essa etapa de encontros ou aulas formais, para que vocês tenham tempo para fazer alguma coisa de projeto. Tudo bem, pessoal? Então, muito obrigado aí pela paciência de vocês e a gente se encontra por aí. Um abraço aí para vocês. Até mais. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite.